Bom dia para mais um sábado abençoado. Desde já, eu já determino em nome de Jesus que o seu sábado seja uma bênção, que a sua semana seja uma bênção. Que tudo aquilo que você planejou, Deus vai fazer acontecer na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. O que você já disse para você hoje, nessa manhã? Qual foi o seu levantar? Será que você já falou para você mesmo que você é especial? Que você é uma bênção? Que você é forte? Que os propósitos que Deus tem para a sua vida é maiores que o seu? Tem esse hábito de todos os dias, primeiro apresenta o seu dia nas mãos de Deus. Segundo, você vai falar com você, falar para você o que você é, o que você pretende ser e o que você vai fazer para chegar a acontecer. Não deixe que o inimigo derruba os teus sonhos. Não deixe que o inimigo tire os teus sonhos de você. Porque são através dos teus sonhos que você vai levantar todos os dias de manhã com motivação para realizá-lo. Porque Deus coloca o sonho no nosso coração, Ele nos dá a capacidade e a condição para a gente realizar. Mas você sabe que não é fácil quando Deus tem um propósito na vida de alguém, ou seja, na sua vida. Pode ter certeza que vai vir muitas lutas, muitas batalhas para você desistir. É como se você vivesse o tempo todo lutando com um cabo de guerra. Puxa daqui, puxa de lá. Você faz uma coisa, o mal quer te derrubar, quer passar rasteiro em você, mas vence quem? Vence aquele que é mais forte. E eu tenho certeza que todos nós somos fortes a partir do momento que nós decidimos a ser forte. A força, ela não vem porque a gente tem. A força, ela vem porque nós precisamos dela. Tem momentos que nós precisamos ter força. Ou nós temos força, ou nós vamos desmoronar. Porque o mundo não está nada fácil. E quando Deus tem esse propósito na minha vida e na sua vida, quando a gente dá um primeiro passo, o mal ele se levanta. Por que ele se levanta? Porque assim como Deus, ele sabe o teu futuro, ele sabe onde você vai chegar, o mal também ele sabe. Então, quem é o nosso adversário? O nosso adversário é o mal, que ele luta dia e noite para tentar nos derrubar, para que a gente não chegue a concluir os planos que Deus tem para a nossa vida. Porque ele sabe que se nós continuar, se nós perseverar, a gente vai ser um vencedor e vamos ser merecedores da promessa que Deus tem para a gente. Não existe coisa melhor no mundo do que você seguir o Senhor Jesus. Porque é Ele que vai lhe dar tudo aquilo que você necessita hoje. Seja o que for. Financeiro, espiritual, família, casamento. Está precisando de uma bênção. Está em busca dessa bênção. Quem pode te levar
até essa bênção? É Deus. Ele, o Espírito Santo, que é dado àqueles que a buscam, ele que vai dirigir os teus passos. Ele que vai pegar na sua mão e vai te levar onde você tem que ir. Mas para que ele venha dirigir os seus planos, dirigir a sua vida, você tem que deixar, você tem que querer e também tem que fazer a sua parte. A parte de Deus, ele vai fazer. Mas tem coisas na nossa vida que só nós podemos fazer. Por exemplo, eu estou com uma vida fracassada. Eu estou com um casamento fracassado, família destruída. Minha vida financeira tá uma miséria. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá e dar o passo. Eu tenho que dar o primeiro passo, ir até Jesus, ir até essa fonte que vai mudar tudo na minha vida. É Ele. Mas o adversário, ele vai tentar te impedir, usando pessoas, até mesmo doenças, fraquezas, porque tudo isso que faz mal para a nossa vida hoje, a doença, a moleza, preguiça, desânimo, tudo isso vem da onde? Vem do nosso adversário. Às vezes hoje a gente faz um plano, amanhã eu vou fazer tudo, isso, isso e isso. Eu já planejei o meu dia de amanhã. Ou seja, eu estou toda animada hoje. Eu planejei, até mesmo escrevi. Mas aí quando chega amanhã, eu não cumpro nada daquilo que eu fiz. Por quê? Porque não deu. Sabe por quê? Porque o mal, ele armou contra você para você não fazer, não cumprir com o que você prometeu. E aquilo vai te trazer frustração. Por quê? Porque quando a gente planeja algo que a gente não faz, a gente fica com aquele pouquinho de culpa. Poxa, por que eu não fiz? Por que eu não venci isso? Deveria ter vencido, deveria ter levantado, deveria ter feito, mas eu não fiz. Ali você deixou que uma oportunidade passasse na sua frente e talvez vai demorar de novo para passar. Porque o dia de hoje pertence hoje, amanhã pertence a Deus. Ou seja, o que eu tinha que fazer hoje eu não fiz, passou. Já era. Não tem mais como eu voltar atrás naquilo que eu não fiz. Só que eu tenho a oportunidade de fazer totalmente diferente. Ou seja, se eu planejei algo hoje, eu tenho que lutar com todas as minhas forças para cumprir amanhã, do jeito que eu fiz. Porque a partir do momento que você tem esse compromisso com você mesmo, de ser leal a você mesmo, de ter palavra naquilo que você promete, as coisas começam a melhorar, começam a ter sentido, começam a ter direção. Porque se você não cumpre nem as coisas que você planeja para você mesmo, como que Deus vai confiar em colocar algo grande nas tuas mãos? Primeiro, você tem que começar em você mesmo. Poxa, eu determinei algo na minha vida, então eu vou cumprir, eu vou chegar nesse objetivo. Qual é o meu objetivo esse mês? Eu estou lutando contra a balança, eu quero perder 3 quilos esse mês. Então, cumpra o que você prometeu. Esse mês eu quero visitar uma pessoa. Então, vá lá e visita. Porque vai ser assim, quando você planeja algo, tudo acontece para que você não cumpra o que você prometeu. Porque uma pessoa que não tem palavra, para mim, é mesmo que nada.
porque um bom nome é melhor do que muitas riquezas. Se eu não posso honrar o meu nome, os meus compromissos, como que Deus, ele vai confiar em mim para fazer uma obra grande. Se nem eu consigo ser fiel a mim mesmo, como que eu vou ser fiel a Deus? Aí é onde está que a gente tem que trabalhar a nossa mentalidade, tem que trabalhar a nossa forma de agir, nossa forma de pensar. Se hoje eu planejei algo, se hoje eu tomei uma decisão, então eu tenho que prevalecer de pé. Amanhã vai vir as lutas, porque o inimigo, ele vai semear. O inimigo, ele vai usar pessoas contra você. Ele vai usar pessoas que talvez você ame, pessoas próximas de você, para dizer que você é um fraco, para dizer que você não vai conseguir, sabe? Mas é ali nesse momento que você tem que dizer para você mesmo: eu vou conseguir, eu vou chegar onde eu quiser. Deus, ele vai me dar força para me manter a minha palavra. Porque quando eu mantenho a minha palavra, Deus, ele vai me dar a força necessária para eu vencer esse problema que eu estou passando. Seja ele qual for. Seja sempre firme nas suas decisões. Porque a partir do momento que você é firme naquilo que você decide, você começa a ser uma pessoa de palavra, uma pessoa que aos olhos de Deus começa a ser querido e amado. Mas se você não tem palavra, você nunca vai conseguir nada. Porque sempre vai ter desculpa, porque tem, se você arrumar desculpa, sempre vai ter. Eu tomei uma decisão, mas eu não fiz isso. Porque eu já vi muitas pessoas dizerem o seguinte: eu parei de fumar, mas aí aconteceu algo e eu fiquei muito apreensiva, eu fiquei muito desesperada, aí eu fui lá e fumei, por causa da situação. Olha só, o mal arma cilada, e se a gente cair, ele já sabe que a estratégia dele deu certo, porque ele age assim, ele age desse jeito. O mal, ele é estrategista. Infelizmente, ele age estratégias para te derrubar. Ele fica aí, maquinando, ele sabe todos os seus passos. Ele olha para você, ele sabe até o gesto do seu rosto, ele consegue ler, ele não consegue ler o seu pensamento, mas ele consegue olhar em você e ler o seu rosto. Através do seu rosto, ele consegue saber muitas coisas sobre você. Por isso, a gente tem que prestar muita atenção, vigiar, lutar contra esse adversário que é o mal. E qual é as armas que a gente tem que lutar para vencer o nosso adversário, que é o mal? A palavra de Deus, a obediência e, acima de tudo, o nome de Jesus. Não há mal, não há maldição nenhuma que resiste o nome de Jesus. Às vezes você está com aquela maior guerra, lutando daqui, o mal lutando daqui. Você tira um pensamento ruim, coloca um bom, mal tira, bota outro. É uma guerra, é como eu falei, lutando cabo de guerra, puxando daqui, puxa de lá. Mas vence quem? Vence aquele que tem Jesus e aquele que tem força de vontade para vencer. Porque a vida não é fácil. Nem para mim, nem para você, nem para ninguém. Eu já tive uma vida aí fora. De bebidice, de fumava. Então, no dia que eu decidi mesmo, eu pisei o pé no chão, eu falei, nunca mais eu vou fazer isso. Pronto. Nunca mais eu fiz. Porque acredito desde sempre que a palavra é algo que tem que ter no ser humano. Porque se o ser humano ele não tem palavra, para mim ele não tem nada. Porque, gente, a palavra é tudo. E a palavra, elas são poderosas. Quando você decide algo, é claro que o mal vai se levantar.
É como se você tivesse um campo de futebol. Tenho certeza que você já assistiu um jogo de futebol. Tem 2 times jogando. Todos os 2 times, eles querem ganhar aquele jogo. Não é verdade? Claro que eles querem ganhar. Então, eles vão fazer o necessário, o que for possível, para eles vencer. E quando eles veem o adversário deles chegando perto para fazer um gol, eles fazem ali o que for preciso. Se for preciso derrubar, eles vão derrubar. Se for preciso passar rasteira, eles vão passar. Mas eles não vão permitir que o adversário vença e faz o gol. A nossa vida é dessa mesma forma. O nosso adversário, que é o mal, ele sabe onde a gente vai chegar se ele não conseguir nos parar. Ele sabe que a vitória é certa para aqueles que não desistem. Então, o que ele vai fazer? Eu vou fazer de tudo. Eu uso uma estratégia dali, não deu certo, eu vou usar outra, e vou usar outra, e vou usar outra, e vou usar outra, até conseguir. Mas e se ele não conseguir? E se ele não conseguir? Ele usa todas as estratégias dele, mas você se manteve firme, de pé, olhando só para Jesus. E aí? A palavra de Deus, ela diz: resiste o diabo e ele fugirá de vós. Então, ou seja, se a gente resiste às tentações, resiste o mal, ele vai fugir. Pode ter certeza, só que ele não vai desistir de você. Ele não vai desistir. Então, não fique triste quando você estiver passando por uma guerra mesmo assim. Sabe, aquela luta que às vezes você pensa, meu Deus, eu não vou conseguir. Não fique triste. Fica feliz. Sabe por quê? Porque você vai estar no caminho certo. Você está no caminho certo. Se o mal se levantou, ele está fazendo de tudo para te parar. Você pode ter certeza, valente, que você está no caminho certo. É só continuar seguindo na direção. Não temas o tamanho que seja o problema, o tamanho que seja a luta que você vai passar. Não temas. Só confia naquele que deu um voto de confiança em você, que disse: esse é o meu servo, esse eu vou cuidar dele para fazer a minha obra. Então confia naquele que te chamou. Confia naquele que colocou o propósito na tua vida. Porque se ele colocou o propósito, você vai vencer. Se não desistir. Luta como uma guerreira, luta como um guerreiro, luta como um valente que pisa o pé no chão e diz: eu não vou desistir nunca. Quem é você, diabo, para querer me parar? Quem é você para tocar em mim, a escolhida de Deus? O escolhido de Deus. É assim que você tem que lutar contra o mal, se revoltar contra ele. Não é só tudo enquanto, não, é da vontade de Deus. Quando for da vontade de Deus, vai acontecer. Se você for com esse negócio que dieta, você acha que é da vontade de Deus te ver sofrendo? Você acha que é da vontade de Deus? Jamais. É da vontade do mal. Isso é a vontade dele. Te parar, te derrubar para você não conseguir chegar na porta do gol e fazer o gol da vitória e gritar: em nome de Jesus seja louvado na sua vida. É isso que o mal nunca quer, que Deus seja glorificado na sua vida. Então o que ele puder fazer, ele vai fazer. E as maiores lutas é porque vai vir maiores vitórias. Quanto mais a luta é grande, mais a vitória será maior. E o nome de Deus vai ser glorificado, vai ser honrado na sua vida. Pode ter certeza. Porque um valente, ele nunca desiste. Ele luta até o fim.
ele pode até cair. Ele pode até cair. Mas quando ele se levanta ainda mais forte. Porque essa é a mentalidade de quem serve a Deus, de quem tem uma comunhão com Deus. Ele me derrubou? Pois agora eu vou levantar e vou fazer o gol da vitória, que eu vou chegar onde Deus quer me colocar. Eu vou chegar. E ali é o momento em que a gente levanta com a cabeça erguida, mesmo cheia de problemas, cheia de dores, de sofrimento, mas se Deus é comigo, então eu vou vencer. Eu vou vencer. E não olha para a sua situação, não olha para o seu tamanho, não olha para o seu grau que você tem, não olha, só olha para Jesus. Faça que nem Davi, o nosso rei Davi, que até hoje glorifica o nome de Deus, até mesmo depois de morto, porque a palavra está escrita. Olha Davi, olha o que o gigante levantou. O gigante levantou, afrontando o exército do Deus de Israel. E no meio de tantos soldados treinados, eu fico pensando assim, gente, como pode, né? No meio de tantos soldados treinados, acostumado a ir para a guerra, acostumado a ir para a batalha, nenhum desses soldados tiveram coragem de enfrentar Golias. Nenhum deles. Será por quê que eles não tiveram essa ousadia? Porque eles olharam para si. Eles olharam para si. Eles não olharam para Deus. Eles olharam para sua incapacidade. Eles olharam para si naquele momento. Como que a gente vai vencer esse Golias deste tamanho? Um exército de Israel. E o rei Saul ainda estava dando recompensas, riquezas, e ainda dava a filha dele para casar com aquele que lutasse com Golias. E ninguém ali do exército dele, treinado, ninguém teve a ousadia e a coragem que um pastor de ovelha, um menino, um moço, que nem diz a palavra, teve a ousadia que nem Davi teve. Porque Davi não olhou para o seu tamanho. Ele olhou para Deus. Ele olhou para o tamanho de Deus, como ele diz. Quem é esse circunciso que afronta o exército do Deus de Israel? Quem é ele para enfrentar? Então, Davi falou e Saul mandou chamar Davi. E Davi, fique tranquilo. Acalma o seu coração. Eu vou lutar com esse filisteu. Olha a coragem desse menino, gente. Essa coragem que Deus quer ver em nós. Essa coragem que Deus quer ver em nós. Olha o que Saul diz. Davi, você ainda é moço. Você não é um guerreiro. Eles são soldados treinados para a batalha, acostumados a ir para a batalha. Mas Davi não deu ouvido. Se Davi tivesse dado ouvido a essa voz, ele tinha se acovardado. Mas ele não deu ouvido. Ele só deu ouvido à voz da fé dele. Ele só deu ouvido à voz da fé que ele tem em Deus, no Deus dos exércitos de Israel. Então, ou seja, eu vou lutar com esse circunciso. Eu vou cortar a cabeça dele e dar as árvores do céu e as feras do campo. Ou seja, determinado. É a determinação. Tentou parar? Sim. Saul, se ele tivesse dado ouvido à voz de Saul, ele não tinha ido. Não, Saul tá certo. Como que eu vou lutar com um homem desse? Tamanho, com espada, com lança. E eu vou lutar com esse homem como? A única coisa que eu sei é pastorear a ovelha.
A única coisa que eu sei é jogar uma funda. Mas e aí? É essas armas que eu vou usar. Eu já lutei contra um urso e venci. Eu já lutei contra um leão e venci. Porque Deus deu nas minhas mãos esse leão e esse urso. E assim Deus vai dar esse filisteu nas minhas mãos. E todos saberão que há Deus em Israel. Olha que forte. Olha que forte. Às vezes, você ainda está onde está hoje. É porque você tem dado tem dado ouvido às vozes do seu adversário. Você não ignorou as vozes que você tinha que ignorar. Você deu ouvido e elas te pararam. Sabe por quê? Porque ele já sabia que se você continuasse, você ia arrebentar para a honra e glória do Senhor. Mas o mal ele fez qualquer coisa para te parar. Até mesmo colocando a doença que ele bota a doença no corpo da pessoa. A preguiça, que é a pior de todas as doenças, é a preguiça. Porque preguiça é uma doença e um pecado. Porque para mim, com preguiça ninguém consegue nada. Mas quem luta, consegue. Davi, ele enfrentou Golias com o que ele tinha, com a sua funda e sua pedra. E derrubou. E derrubou. O que Davi precisou naquele momento? Ele precisou ignorar o inimigo. Ele precisou de uma pedra e de uma funda. Era a única coisa que ele tinha. A única coisa que ele tinha ali. E fé. Coragem, fé, uma funda e uma pedra. Ou seja, o suficiente para que Deus desse Golias na mão dele. Talvez você está esperando ter muito para fazer alguma coisa. Faça com o que você tem hoje. Com o que você tem hoje. Derruba esse Golias. Não deixe que ele prevaleça de pé na sua vida. Te derrubando, te distraindo com distrações, desviando você do caminho que você vai seguir. Derruba ele. Qual é o teu Golias? Você já perguntou isso para você mesmo? Quem é o seu Golias? É a mentira que você tem que tirar da sua vida para poder receber a bênção? É a doença que é o seu Golias que você tem que vencer e ser curada? É a depressão que não deixa você ser feliz? É o seu relacionamento abusivo? É um relacionamento que não te traz felicidade? Você sabe quem é o seu Golias. Você sabe quem é ele. E você tem as armas que você precisa. Você tem as armas que você precisa para lutar contra ele. Mas às vezes você não luta porque você não tem a coragem suficiente para ir até a luta e vencer, que nem Davi foi. Que nem Davi foi. Davi não tinha tamanho. Davi não tinha condições de lutar com Golias. Mas Davi tinha o quê? Jesus. Davi tinha Deus dentro dele. O Espírito de Deus era dentro dele. E isso é a única coisa que a gente precisa para vencer os nossos Golias todos os dias. Seja ele qual for. Seja eles até impossível aos olhos humanos. Mas se eu tenho Deus na minha vida, eu vou conseguir vencer esse Golias e eu vou dar o grito da vitória. Porque quando a gente age a nossa fé, que a gente tem coragem para ir, sair daqui, sair do acomodismo, dar o primeiro passo, Deus ele dá a vitória. Mas para isso nós precisamos agir, vencer o Golias, seja ele o medo, seja ele a timidez, seja ele o que for. Eu preciso vencer e eu irei vencer. Nós temos que falar isso para nós todo santo dia. Eu sou mais que uma vencedora. Eu sou uma vitoriosa.
e Deus está comigo. Então eu vou vencer esses Golias, eu vou vencer esses maus pensamentos, eu vou vencer essa depressão, eu vou vencer essa doença, eu vou vencer esse desemprego e eu vou conseguir. Deus vai me ajudar, porque Ele é a força. E pelo nome de Jesus, eu sou mais que uma vencedora. É isso que você tem que olhar para você. É isso que você tem que falar para você todo santo dia. Que você é mais que um vencedor, mais que uma vencedora. Que você é um valente, é uma valente de Deus. Que o mal está tentando parar, porque algo bom tem lá na frente. Pode ter certeza disso. O mal não vai parar quem já é dele. Ele vai parar aquele que não é, aquele que tem futuro, aquele que tem uma visão, aquele que tem propósito. Então ele só para essas pessoas que têm propósito. Então se tem alguém tentando te parar é porque Deus tem um propósito muito grande na sua vida. Então não desista, continua, persista, resista, porque Deus, ele vai dar a vitória nas suas mãos, assim como ele deu para Davi. Ele deu aquele gigante nas mãos de Davi, por causa da coragem dele, da perseverança que ele tinha. Essa foi a minha mensagem de hoje. E eu creio que o Senhor vai falar muito com você. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Semana que vem a gente vai estar aqui, tá bom? Com mais uma palavra. E eu tenho certeza que Deus, ele sempre quer o melhor pra gente. Só que tem coisas que a gente que tem que querer. Nós temos que ter força de vontade, né? Não é Deus que vai vir de lá e fazer, não. Nós temos que dar o primeiro passo. Tá bom? Deus abençoe.